que é o seguinte, menos I, G, gama mi, lambda sobre 2, delta alfa, vezes 2π à quarta, delta de R mais Q menos P. Certo? E tem o vértice dos fantasmas. Peraí. É bom desenhar, né? Esse cara, porque nossa vida vai ser uma vida de desenhos. Né? Certo? Então, essa convenção aqui significa isso aqui. Hã? Olha só, o férmion, né, o quarto no caso, está associado com uma linha onde você está colocando um momento, um P, tá certo? Associado com essa linha. Um índice de cor alfa. Né? O antiférmion está... por que eu estou chamando de férmion e antiférmion? Né? Isso também é uma convenção. Né? Você, em geral, costuma colocar a linha do tempo assim, por exemplo. Né? Então, esse cara aqui está indo para o futuro, esse cara aqui está indo para o passado. Quem vai para o passado é o antipartícula. Né? Então, esse cara está associado com o momentum Q e índice de cor beta. Né? O gluon, tanto faz se ele sai, se ele entra. Né? A gente pode colocar, por convenção, ele entrando. Né? Desculpa, como é que é? Pode ser. Convenção ele entrando. Né? Ele está associado com o momentum R, ele tem um índice, né, que não é um índice de cor, é um índice da representação adjunta, tá vendo? Ele vai ser carregado pelo vértice, esse índice da representação adjunta, e também vai ser carregado o índice de cor. Né? Então, esse índice da representação adjunta é associado com o gluon, e tem o Mi, que vem da matriz gama, né? Que me lembra que cada quark desse, o quadrante quark, é um férmion de Dirac, né? Em princípio. Então, até aqui, se você não tivesse isso aqui, você diria, isso aqui é eletrodinâmica quântica, tá certo? A cromodinâmica é só acrescentar o lambda A sobre 2, que é o gerador, né, na representação fundamental. Se você tiver uma representação diferente da representação fundamental, é só botar TA aí. Acabou. Certo? Então esse aí é o vértice esse aqui é o quark gluon, né? Vértice de quark gluon. E existe o vértice de fantasma gluon, né? Que é esse aqui, GFABC, AMC, delta barra A, VMI eta B. Né? Esse aqui vai corresponder a um VMI ABC, que é menos G, FABC, RI, 2π à quarta, delta de R mais Q menos P. O desenho dele é a mesma coisa, só que você indica um propagador de fantasma por uma linha pontilhada, né? Então você pode colocar P, A, Q, B e R, A, Mi. O Mi em questão, né, está levando em consideração a característica vetorial do cara, né?
está entrando aqui. Em um segundo a gente vai usar isso aqui. Tá certo? Então não precisam pensar que está tremendamente criptográfico, não, que não está. O fato é, o cálculo que a gente faz termina aqui. Nos dá isso aqui. Isso aqui, graficamente, a gente está associando com esse objeto. Certo? Essa associação gráfica dá certo. Isso aí precisa ter fé. Né? Ou ter fé ou fazer a conta. Né? O cara que faz a conta não precisa ter fé. Né? Agora, aí vai um pouco além do que eu sou capaz. Né? Porque desenvolver a fé alheia é uma tarefa impossível. Né? Dizia, tem lá nos evangelhos, né? O cara chega para Jesus e fala assim: Jesus, aumenta a minha fé. Cara, impossível, eu não posso fazer isso. Aí um milagre que Jesus não pode fazer. Mas Darth Vader consegue. Darth Vader consegue, mas não vai dar porrada, medo. Eu acho só falta de fé. Bom, aí tem mais algumas regras, eu também vou colocar nessas notas aqui, eu não vou falar sobre elas agora porque a gente estaria perdendo tempo, seria só enumerar as regras de qualquer forma. Mas eu vou colocar isso tudo aqui nessas notas para vocês ficarem com um conjunto completo de regras e poderem usar se for o caso, né? Se for necessário. Né? Por exemplo, quando você tem um loop fermiônico, você tem que colocar um sinal de menos, né? No loop fermiônico. Né? Você tem fatores de simetria associados a loops bosônicos, né? Coisas desse tipo. Então, esse tipo de regra, né? É interessante de ser... Interessante não, dependendo da situação, você é obrigado a usar isso daí e pronto. Né? Agora, vamos supor que o orientador de vocês dê para vocês um trabalho sobre QCD, calcular que QCD até 8 loops. Né? Tomara que não, né? Tomara que... Pelo menos eu sou orientador dele, eu não vou fazer isso com ele. Né? Vamos supor que um outro orientador aí faça, né? Até 6 tá bom para ele. Até 6 tá bom. Se eu fosse vocês, eu não confiaria em nada do que eu estou acabando de falar aqui. Né? Eu ia pegar e fazer minhas próprias contas, pelo menos na ordem de 0 loop. Né? Até a ordem de 1 loop. Fazer derivada funcional até o... Não posso falar. Né? Até cansar. Né? Fazer derivada funcional até cansar. Eu ia me certificar que essas regras de Feynman estão legais, é isso mesmo, tal, isso aqui, né? E aí sim eu ia começar a aplicar as regras de Feynman para 2, 3, 4, 5, 6 loops assim por diante. Né? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que confiança nessas regras só é obtida através de trabalho duro, não tem saída, não tem outro jeito. Né? Posso ficar falando aqui horas e horas e horas, vocês acham tudo muito razoável, entende? Mas isso não vai salvar a vida de ninguém na hora H. Por exemplo, quando vocês têm que dar aula disso, aí tem que fazer. Não tem jeito. Tá bom, olha só. Então, vamos mudar de assunto. Né? Vamos começar a calcular as coisas, de fato. Né? Então, as regras de Feynman servem para quê? Né? Servem para, vamos supor, você quer calcular um certo objeto lá da QCD, uma amplitude de espalhamento, uma função de 4 pontos, quero saber quanto é que dá um quark vindo para se encontrar com outro quark e os dois virando blues no final. Qual é a amplitude de probabilidade disso acontecer? A função de Green adequada que descreve isso é a função de Green que vai envolver quark, ou antiquark, quark, antiquark, vamos supor, né? Psi, psi barra, e 2 blues, AMI, A, ANI, B. Você tem que ser capaz de calcular esse objeto que está aí, na ordem que for necessária para a tua pesquisa, para a tua conveniência lá. Né? Ou em primeira ordem, se você quiser só uma estimativa, né, da seção de choque, ou se você quiser coisas
mais precisas, né, em ordens superiores. Né? Então, as regras de Feynman servem para isso, para você pegar essas regras e escrever diretamente, né, esse tipo de amplitude que você queira. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou definir um problema, e nós vamos resolver esse problema até o final, certo? O problema é o seguinte, nós vamos calcular o propagador do quark, certo? Podia ser o propagador do Bloom, podia ser o propagador do fantasma, eu podia estar matando, podia estar roubando, né? Mas é o propagador do Bloom que nós vamos calcular. Então vamos calcular o propagador do Bloom até, vamos dizer, segunda ordem, né? Para obter uma contribuição 1πi. Isso também é conhecido como até um loop, né? Mas como a gente não discutiu essa chamada expansão em loops, né, eu prefiro dizer para vocês até segunda ordem. E de fato, essa é a contribuição de segunda ordem isolada, né, que a gente monta para o propagador do Bloom. Né? No cálculo desse propagador do Bloom, nós vamos testar as regras de Feynman que a gente acabou de deduzir, certo? Quer dizer, nós vamos usar, pela primeira vez, os nossos conhecimentos que a gente adquiriu de regras de Feynman para montar esse propagador do Bloom calculado até segunda ordem. Certo? Depois, nós vamos arrumar essa expressão, propagador do Bloom, convenientemente, e vamos exprimir esse propagador do Bloom em termos de funções gama, essencialmente. Funções gama de Euler. Né? Isso vai servir para que a gente tenha um acesso a um método de observação desse propagador do Bloom que vai deixar evidentes as divergências que esse propagador possui. Esse objeto é infinito. Então nós vamos ver isso explicitamente aparecendo na nossa frente. Tá certo? Visto isso explicitamente, ou seja, a gente vai ver a expressão completa do objeto divergente na nossa frente. Né? Aí nós vamos dar um corte e vamos dizer como é que a gente, em princípio, resolve esse problema da divergência do propagador do Bloom. E de que maneira a gente resolve problemas de divergência genéricos que a gente encontra na teoria de campos. Então a gente vai falar sobre renormalização, brevemente também. Né? Nós vamos falar focados num certo objeto. Aí nós vamos discutir, né, de uma maneira geral, todas as divergências que aparecem na cromodinâmica, né, pelo menos as divergências superficiais, né, e vamos mostrar que tipo de função você tem que calcular para exibir essas divergências e conseguir subtrair posteriormente essas divergências. Certo? E aí nós vamos dar por encerrado o nosso conhecimento de normalização. Tá certo? Isso é muito, muito, muito pouco, né? Mas em face do tempo que a gente tem, é o que dá para fazer. Né? Aí nós vamos partir para o grupo de renormalização e para a liberdade assintótica. Eu tenho a impressão que a gente vai parar por aí. Né? Eu não estou com tempo para fazer a última parte que eu gostaria de fazer, seria calcular processos elementares usando o QCD, né? Comparar mesmo com dados experimentais. Né? Isso fica para o próximo curso. Né? Quando isso aparecer, eu aviso todo mundo por e-mail, apareceu. Pode assistir essas aulas no vídeo aí sem problema. Então vamos lá. Então o que a gente quer fazer? A gente quer calcular esse objeto aqui. Propagador do Bloom, a gente já vai tratar esse objeto como um objeto no espaço de momento, certo? Diretamente. Então, como é que eu calculo uma coisa dessa? Vamos dizer, a primeira ordem disso, né, em termos de gráfico de Feynman, é isso aqui. Né? Só que isso aí não depende de G, né, da constante de acoplamento. Isso é um propagador livre. Né?
a segunda ordem, né? Quer dizer, não há um termo aí de primeira ordem. Quer dizer o quê? Eu conseguiria montar uma contribuição da ordem G a esse gráfico? É só analisar topologicamente o diagrama de Feynman correspondente que você vê que não. Né? O vértice que envolve G em primeira ordem, né, é esse aqui. Eu tenho mais um assim, né, de fantasmas. Né? Eu tenho um vértice de 3 gluons, tá certo? E tem um vértice de 4 gluons, que a gente também colocou. Né? Então, eu poderia ter duas contribuições, então, para o propagador do gluon. Vamos supor que eu tenho aqui linhas de gluon externas, tá certo? Vamos tentar obter um propagador com esse cara que está aqui, com um vértice desses. É possível fazer isso? Não, né? Porque se eu botar um cara desse assim, eu tenho que fechar esse cara aqui com ele, porque eu não tenho derivadas funcionais para colocar. Esse cara tem a opção de fechar com esse aqui fica solteiro, dá zero gráfico. Né? A nossa regra é: todas as pernas têm que ter seu parceiro, tem que ter pareamento. Se esse cara está sem pareamento, isso significa que eu estou sobrando com uma corrente lá, que vai mandar a corrente para zero, dá zero. Né? Então, com um vértice desses aqui, não dá certo. Com um vértice desses aqui, a mesma estrutura topológica também não vai dar certo. Né? Com esse que está aqui, né, poderia dar certo. Né? Aí eu posso fechar esse com esse, fechar esse com esse, e fechar esse aqui com esse aqui. Mas eu não vou calcular esse. Né? Eu vou calcular um outro, né, que vai me conduzir a um problema mais complicado, na verdade, mas mais rico em termos de análise de divergências. Mas esse daqui é um candidato. Vamos lá. Vou colocar esse cara aqui. Né? Então, eu usei o vértice de 4 gluons, tá certo? Com o vértice de 3 gluons, é impossível fazer história, porque eu parei esse com esse, mas esse sobra. Né? Então, não tem contribuição em primeira ordem desse cara. Né? O único cara que contribui é esse cara que está aqui. Né? Vamos olhar a segunda ordem na contribuição disso. Né? Em segunda ordem, aí eu posso ter coisas assim. Vamos lá. Então, aqui é possível, né, eu parear esse cara com esse cara com esse com esse com esse, obtendo uma coisa assim. Certo? Essa é uma contribuição de ordem G ao quadrado, porque esse vértice aqui carrega um G e esse carrega um G também. Né? Da mesma maneira, existe mais uma contribuição aqui desse tipo. Eu só estou estranhando o seguinte, não era isso que eu estava querendo calcular. Tá bom, vou terminar essa análise e depois eu vou começar a calcular o que eu ia querer. Agora eu estou vendo que tem um monte de coisa para calcular ali. E o que eu queria calcular, eu trouxe que só tinha uma coisa para calcular. Tá bom, toda hora aparece um treco a mais para calcular. Eu falei, ih, cara. Então, esse daqui, se ele aparece um cara daqueles, né? E é claro que pode aparecer, né,
esse aqui também, né? E esse aqui também. Não, esse aqui não. Esse sim. Ah, desculpe. Esse cara aqui é de ordem G2, né? Porque vocês se lembram que o vértice de 4 grumos, ele tem G2 lá na frente. Então, na verdade, esse cara tem que estar pareado com esse e com esse. Esse daqui é de ordem G4, então ele não pode entrar. A contribuição de ordem G2 envolve, né, apenas um vértice de 4 grumos, e não 2. Né? Ao contrário dos outros. Né? Esse, são, cada um deles é de ordem G, mas esse é de ordem G2. Né? Então tá, então não vamos calcular o propagador do grupo, por isso, porque tem um monte de coisa para calcular, né, e a gente não tem tempo. Né? Vamos dar uma olhada no propagador do férmio, ou no propagador do quark, né, essencialmente. Né? Então a primeira ordem dele é isso aqui, a gente já sabe. Né? E vamos tentar obter contribuições, né, em primeira ordem para o propagador do férmio. Né? Esse cara aqui claramente não contribui. Né? Ele tem 3 pernas que estão aqui, nenhuma delas é fermiônica. Esse vértice aí não se acopla diretamente a um férmio externo. Então esse vértice não vai contribuir, pela mesma razão esse também não, pela mesma razão esse também não. Tá certo? Simplesmente não tem com quem o férmio se contrair. Né? O único cara que vai poder fornecer uma contribuição de segunda ordem, na verdade, bem definida, é esse aqui. Tem que ser de segunda ordem, porque se eu tiver só um vértice desses aqui, esse cara pega com esse, mas esse fica solto, então o gráfico dá 0. Né? Eu preciso então de 2 vértices desses para produzir uma contribuição diferente de 0 para o propagador fermiônico. Então, nesse caso, esse cara pega esse pega esse pega esse, e esse pega esse. Né? Então, esse sim, agora sim, deu certo. Né? O cara que eu quero calcular em segunda ordem, a única contribuição para ele em segunda ordem é essa que está aí. Tá certo? É esse cara aqui que a gente vai calcular. Certo? Aquele lá é muito bonito, mas deixa ele quieto. Então vamos nos concentrar nesse objeto aqui. Né? Bom, esse cara aqui a gente já sabe quem é, a parte livre, né, do cara, essencialmente. Né? Então vamos tentar montar esse cara aqui, explicitamente. Né? Como é que a gente vai fazer isso? Né? A gente tem que fazer isso a partir de 2 vértices, né, concretamente colocados lá. Né? Então nós vamos colocar 2 vértices assim. Um deles, certo? E o outro deles. Eu tenho que batizar os momentos desses vértices, tá certo? Vou seguir a convenção que a gente colocou lá no herdado do Pocosse, né? Vou chamar de P1, Q1 e K1. Vou chamar de P2, Q2 e K2. Certo? É claro que
as linhas externas, elas vão se acoplar, né? As linhas de ferro vão se acoplar a esse cara, né? Esses aqui são as linhas de antipartícula, né? Essencialmente. E as linhas internas, elas vão ter que se contrair, né? Vamos dizer assim, quer dizer, isso aqui vai ter que parear com isso aqui vai ter que parear com isso. No espaço de momento, isso significa essencialmente o seguinte, que você vai fazer K1 igual a menos K2, porque esse momento está entrando aqui, esse momento está entrando aqui, um está no sentido oposto ao do outro. Então você vai fazer K1 igual a menos K2 igual a um certo K. Tá? Você também vai fazer Q1 igual a menos Q2 igual a um certo Q. Tá certo? P1 e P2 você deixa quieto, do jeito que eles estão ali. Então, vamos escrever então essa contribuição que está aqui. Né? Deixa eu escrever a contribuição de um vértice só, para a gente depois poder acompanhar isso devagarinho. Né? Isso aqui vai ser T alfa, esse aqui vai ser Q beta, esse aqui vai ser K a mi, né? E esse cara aqui está associado com menos I, G, gama mi, lambda A sobre 2, beta alfa, 2π a quarta, delta de Q menos P mais K. Certo? Então agora a gente pode escrever aqui corresponde a esse gráfico que está aqui, né? Que a gente está montando aqui, essencialmente. E quando a gente montar esse gráfico aqui, eu vou ter um propagador aqui, que é um S de... é um D, né? Aqui vai ter mais índices de Lorentz e índices de representação adjunta, né? E esse cara é um D de K, né? Vamos dizer assim. E aqui eu vou ter um propagador fermiônico, que eu vou chamar de um S de Q. Né? Então, esse gráfico que a gente está montando aqui, ele vai ser escrito assim: integral dk sobre 2π a quarta, dq sobre 2π a quarta. Eu tenho duas integrais sobre dk e dq. Por quê? Porque o k e q são os dois momenta internos que circulam no gráfico. Uma das nossas regras de Feynman é integrar sobre os momenta internos. Lá atrás, na teoria Φ4, a gente viu, a gente tinha que fazer isso. Né? Cada integral, cada vértice carrega a sua delta de conservação de momento. Então vamos lá. Isso aqui vai dar 2π a quarta, delta, né? De Q menos P mais K. Né? Tá certo? Quer dizer, se for Q, PK. Agora a gente tem P1, Q1, K1. Então eu vou ter delta de Q1 menos P1 mais K1. Eu vou fazer Q, né? Q1 igual a Q, P igual a P1, K igual a K1. Tá? Desculpa, K1 igual a K. Né? Depois eu vou ter delta, né? Eu tenho mais uma delta aqui, né? Expressão aqui embaixo, né? Aqui em cima. Então, devagar. 2π a quarta, delta de Q1 menos P1 mais K1. Depois tem 2π a quarta, delta de Q2 menos P2 mais K2. Isso para a gente ser bem sistemático. Né? Aí, olha só, eu vou pegar esse vértice, esse primeiro vértice está aqui, e vou andar no gráfico nesse sentido. Tá? Quer dizer, aqui eu tenho menos IG, eu tenho lambda sobre 2 beta delta. Então,
esse cara está associado com delta, esse cara está associado com beta, tá? Esse outro cara aqui está associado com alfa e esse aqui associado com delta, né? Então tem lambda A sobre 2 beta delta, um gama mi, né? Um S delta gama de Q, um D mini AB de K, e o segundo vértice aqui, que são os dois propagadores. Observa, deixa eu colocar o segundo vértice, aí eu comento. Aí vamos ter lambda B sobre 2 delta alfa, gama mi, e fechou, né? Esse propagador que está aqui, né, ele está entrando como uma matriz. Esse cara, em geral, ele está associado com índices, né, de Lorentz e índices de representação adjunta. E esse aqui está associado com índices de cor, né, alfa, beta, sei lá. Então, já que o meu vértice carrega índices de cor, índices de Lorentz, etc. e tal, eu tenho que respeitar essa ordem que os vértices aparecem para poder escrever a coisa com um produto de matrizes bem definido, né? Então, por exemplo, aqui no vértice está lambda A sobre 2 beta delta. O meu propagador vai ter que exibir delta gama e tem que ser gama alfa, né? No outro vértice, eu tenho que terminar com o vértice, fechando o índice desse propagador que está aqui, dentro da matriz de Gell-Mann. Falta um G também, no segundo. Menos IG. Certo? Quer dizer, quando eu escrever, né, a expressão para o meu gráfico de Feynman, eu tenho que tomar cuidado para não misturar as coisas. A convenção é a seguinte: você roda o seu gráfico de Feynman, entende? Quando você tem um loop, você roda o seu loop e vai colocando os objetos que você encontra, contraindo os índices ao longo das situações. Então aqui você tem um vértice. No seu vértice vai ter uma matriz gama, vai ter um lambda, né? E vai ter o IG. O IG tudo bem que não, né? Então você vai botar a sua matriz lambda, a sua matriz gama, e o seu propagador, que você tirar daqui, ele vai ter que contrair os índices com a matriz gama e contrair os índices correspondentes da representação adjunta. Esse é o propagador bosônico. O propagador fermiônico vai ter que contrair os índices de cor que estiverem aparecendo aqui. De modo que no final você obtém um cara só com os índices certos, né? Então você vai andar aqui, você pega vértice, propagador, vértice, propagador, fechou o assunto. De novo. Nesse loop tem que estar tudo contraído. Como obter isso efetivamente? Só sentando e fazendo as derivadas funcionais. Certo? Vocês têm que confiar no que eu estou falando e no que os livros falam, se vocês não fizerem a conta, né? Bom, aqui, né, aqui a gente pode aparecer com mudanças, né, nos rótulos desses caras. Por exemplo, o que eu me antecipei aqui, coloquei os momentos internos sendo integrados, né, mas eu na verdade precisava pegar os momenta internos e fazer com que eles aparecessem dentro das funções delta primeiro. Então, por exemplo, eu falei que Q1 é igual a Q. Então aqui eu viro Q, né? Eu falei que K1 é igual a K, então isso aqui vira K, né? Eu falei que Q2 é igual a menos Q, né?
Tá certo? E falei que K2 é igual a menos K. Tá certo? Agora sim eu posso integrar sobre dq, dk e dq. Né? Eu tenho um conjunto certo de graus de liberdade ali aparecendo. Então quando eu integro, posso escolher um dos dois para integrar, vou escolher o Q. Né? Para integrar, quando eu escolher o Q para integrar, essa equação aqui me diz que Q é igual a P1 menos K. Né? Substituindo aqui, né, eu vou ficar com menos P1 mais K menos P2 menos K, que é igual a menos P1 mais P2. Certo? Então, o resultado disso daqui vai ser integral dk sobre 2π à quarta, dq sobre 2π à quarta, 2π à quarta, desculpa, eu já integrei sobre q, então não tem mais q. Né? Vai ficar 2π à quarta delta de P1 mais P2, ou delta de menos P1 mais P2, que é a mesma coisa. Né? E aqui vai aparecer menos G2 lambda A sobre 2 beta delta S delta gama lambda B sobre 2 gama alfa. Né? Mas o S delta gama, que vocês não estão com a expressão do propagador livre aí, mas o S delta gama, ele é proporcional a delta delta gama. Essa é a parte de cor do propagador fermiônico, é simplesmente trivial. Né? Então, esse cara aqui, o que ele vai fazer é fazer com que isso aqui e isso aqui virem um produto matricial. Então isso vai virar lambda A, lambda B sobre 4. O DAB, a estrutura também de representação adjunta do propagador gluônico, é delta AB. Então isso vai fazer com que A seja igual a B, então você tenha simplesmente lambda A sobre 4, né? Lambda A, com soma sobre A, sobre 4. Eu vou tirar esses subíndices delta gama e AB, e isso vai virar um propagador de um férmion sem cor e um propagador de um bóson sem representação adjunta. Tá? Então eu vou colocar eles assim, gama mi, S de Q, perdão, eu já falei que Q é igual a P1 menos K, né? D mini de K, gama mi. Certo? Está faltando aqui, se vocês repararem bem, né, justamente dois propagadores fermiônicos, né, nas pernas externas. Esses dois propagadores fermiônicos não fedem nem cheiram, né, então eu simplesmente não estou escrevendo eles ali. Se eu quiser realmente falar do propagador fermiônico, ainda tenho que acrescentar um S de P1 aqui e um S de P2 ali, né? Com delta de P1 menos P2 no meio da história. Então, o que eu estou calculando aqui é, de fato, o miolo da história. Tá? Calculando o miolo da história. Mais uma coisa, esse d mini de K é uma função par de K. Se vocês se lembram bem, ele é do tipo 1 sobre K2 mais Kni sobre K4. Alguma coisa assim. Então, se você trocar K por menos K, ele não muda. Né? Você pode, então, usar isso para transformar essa integral aqui, fazer uma mudança de variáveis K para menos K, e fazer isso aqui mudar para S de P1 mais K, no final das contas. Isso não tem nenhuma necessidade de fazer isso, exceto que as contas que eu já tinha feito anteriormente estavam nessa convenção. Aí eu termino mais fácil com S de P1 mais K. Mas eu vou ver se quando eu entregar isso para vocês, eu entrego com P1 menos K sem fazer esse truquezinho. Tá? Então, o que a gente vai fazer da agora em diante? Né? Vocês pensaram que estava chato o curso, agora eu sei que vai ficar chato. Né? Amanhã nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos escrever a expressão explícita do S, vamos escrever a expressão explícita do D, tá
Tá certo? E vamos arranjar essa integral que está aqui num conjunto de 4 integrais básicas. Essas 4 integrais é que a gente vai aplicar um método para calcular essas integrais, que é o método da regularização dimensional. Tá certo? E daí a gente vai começar a enxergar a estrutura de divergências dessa história. Ok? Valeu.